Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje a gente traz para vocês uma picape que já passou várias vezes aí no nosso canal, a picape Toro da Fiat. Só que dessa vez a gente trouxe uma versão um pouco diferente, que é a versão Ranch. Ela só não é a versão topo de linha, a mais equipada de todas, porque recentemente a Fiat apresentou aí a versão Ultra. Mas a Ranch é uma abaixo da versão Ultra. Na prática, essa versão aqui é montada sobre a Toro Vulcano, aquela que vem equipada com motor 2.0 diesel e o sistema de tração 4x4. Mas o objetivo aqui da versão Ranch é ela ser um pouquinho diferente. Até para aquele cliente que vive aí esse lado, vamos dizer assim, sertanejo, que gosta de uma picape que chama um pouco mais atenção. Por conta disso, a versão Ranch tem uma série de equipamentos e acessórios para mudar um pouco o visual dela e deixá-la um pouco mais incrementada. E no vídeo de hoje, vocês vão ver todos esses detalhes comigo, Jorge Augusto, aqui no Comprecar TV. Aqui do lado a gente já consegue ver algumas diferenças em relação às demais versões. Essa versão Ranch, por exemplo, traz ali o para-barro na roda traseira e também na dianteira. Outra coisa é o Santo Antônio, que inclusive aqui ele é de metal e tem esse acabamento mostrando aí o nome da picape. Outra coisa que a gente observa aqui é esse estribo aqui na lateral. Ele é muito bom para ajudar as pessoas a subirem aí na picape. É interessante, mas cabe destacar que esse equipamento, ele diminui o ângulo de transposição do carro quando você vai usar ele no off-road. A gente também vê nessa versão esse rack de teto, que inclusive tem este recurso aqui, que serve para quando você vai colocar coisas muito compridas, usar ele como uma espécie de limitador e amarrar aí um cano. As maçanetas também são cromadas, combinando com o espelho lateral cromado, que inclusive traz aqui o repetidor de seta incorporado. Aqui na frente da Toro a gente observa duas coisas. Você tem aquele bumper na parte inferior ali do para-choque, que ajuda a funcionar como uma espécie de protetor do conjunto. É uma peça que você tem como colocar como opcional nas outras, mas aqui acaba sendo série. Outra observação, vocês estão vendo aqui a assinatura luminosa da Toro. Somente as versões mais completas da Toro possuem o DRL. As versões mais básicas, isso aqui não é o DRL, é apenas a linha de guia de lanterna. Mas aqui na versão Ranch, como ela é montada a partir da Vulcano, também funciona com essa luz de posição diurna, que desobriga você a ligar o farol em estradas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso não dá multa. Sob o capô aqui da Fiat Toro Ranch, você tem um melhor conjunto de powertrain que você pode encontrar nesse carro aqui. Nós estamos falando do motor 2.0 16 válvulas turbo diesel Multijet 2. Esse motor é muito bom, ele faz um conjunto muito harmônico aqui nessa picape. E eu já vou destacar a potência máxima dele de 170 cavalos, relativamente próximo ao que a gente encontra nas picapes médias aí no mercado brasileiro, que é na casa dos 200 cavalos. Esse motor aqui tem torque máximo de 35,7 kgfm e você consegue esse torque máximo a partir de 1.750 rotações, ou seja, um pouco acima aí da marcha lenta, você já consegue ter o torque máximo do motor. E quando você tem a Toro equipada com esse motor, inclusive modelos da Jeep como o Renegade e até mesmo o Compass, quando eles vêm com esse motor turbo diesel, eles estão sempre associados a uma transmissão automática de 9 marchas. Isso também é outra exclusividade aqui da Toro. São poucos carros no mercado brasileiro que você tem uma transmissão de 9 marchas, uma transmissão da ZF, inclusive. E sempre que você tem esse motor e essa transmissão, você também tem o sistema de tração sob demanda. Normalmente o carro tem tração nas rodas dianteiras com um sistema que consegue transferir até 50% do torque do motor
para as rodas traseiras por um sistema ali multidisco. E isso faz com que você tenha tração nas 4 rodas. Portanto, esse motor aqui, com essa transmissão mais a tração, faz um conjunto muito, mas muito eficiente aqui na Fiat Toro Ranch. Boa parte dessa eficiência que eu destaquei está na performance do carro. O modelo vai de 0 a 100 em apenas 10 segundos. Vocês podem ver que para uma picape esse número é muito bom. E ele tem velocidade máxima também aí na casa dos 190 km por hora. Outro número interessante, considerando que nós estamos falando aqui de uma picape. E do ponto de vista de economia, dependendo da forma como você dirige, dá para fazer na estrada até 14 km por litro com o diesel. Aqui na parte de trás dessa versão, a coisa que mais se destaca é o engate, inclusive com um sistema de cabeça removível. Vocês estão vendo ali que quando você não está usando, basta deixar a cabeça do engate em casa e aí ele fica muito mais bonito esteticamente falando. E esse engate também já está energizado. Conectou ali a carretinha, todas as funções aqui de iluminação traseira passam para sua carreta. Outra coisa interessante aqui na Toro é o sistema de tampa com abertura lateral, inclusive com acionamento de uma trava elétrica aqui. Abrindo de lado fica até mais fácil para você acessar aí o compartimento e até mesmo ter muito menos peso com aquele caso da tampa caindo. Para abrir o outro lado, nós temos uma trava aqui que permite a liberação. A Toro nessa versão aqui já vem com protetor de caçamba e capota marítima. E a capacidade aqui com este volume é de 820 litros. Agora, uma observação muito importante. Tem muita gente que acha que isso aqui é um porta-malas, ou seja, um porta-malas estanque que não entra nem água e nem poeira. Pessoal, a Fiat melhorou muito isso ao longo do tempo, a parte de estanqueidade desse sistema, mas ainda entra água se a chuva for muito forte e também acaba entrando poeira. Portanto, não pensem que isso aqui é um porta-mala estanque como você tem aí num automóvel sedã. Se você for fazer esse uso, a gente recomenda que você compre aqueles acessórios que existem no mercado para deixar a coisa totalmente hermética, aquelas bolsas que vão aqui dentro, vedando todo o conjunto. De resto, o que a gente pode dizer é que aqui este compartimento já vem com todos os equipamentos necessários aqui para você poder fazer um uso próximo ao de um porta-malas com um bom volume de 820 litros. E o conforto aqui no banco de trás da Toro, como fica? Pois bem, a Toro tem 2,99 no entre-eixos. Por esse número, a gente deveria imaginar um conforto muito bom para quem vai aqui atrás. Mas na picape isso é um pouco diferente, porque o espaço do entre-eixos não revela necessariamente o espaço do banco traseiro por conta da caçamba. Afinal de contas, o que vai determinar o espaço aqui atrás é o tamanho da caçamba. Então, a Toro, como vocês podem ver aqui, nós não temos muito espaço. Eu estou com o banco dianteiro ajustado aqui para uma pessoa de 1,80 m numa condição confortável. Vocês podem ver que meu joelho já está praticamente encostado aqui no banco. Outra coisa, a movimentação de pés é um pouco limitada, até porque quando você fica com o pé um pouco mais à esquerda, ele acaba batendo ali no trilho do banco. Outra coisa também que eu observei aqui, a altura em relação ao teto também não é tão grande. Pessoas mais altas vão ter problema. O que eu posso dizer aqui a favor da Toro é a inclinação do encosto, porque quando você pega uma picape, mesmo uma picape média, lembrando que a Toro é uma picape intermediária, quando você senta aqui atrás tem muita picape que o encosto é muito reto e isso acaba atrapalhando bastante o conforto. Aqui o encosto é um pouquinho mais inclinado, o que é interessante para você ficar mais confortável. Você também tem o descansa-braço aqui na parte central escamoteável, que ele vem aqui com um suportezinho bastante simplesinho aqui para 2 porta-latas, mas ele tem. Ele também tem um compartimento aqui na parte inferior dele, que você pode guardar algumas coisas, mas coisas pequenas, porque uma carteira já não cabe ali porque ele é um pouco baixo. Na porta a gente encontra ali um espaço para você colocar aquelas garrafinhas de 500 ml, mas tem que ser garrafa porque ele é inclinado. A gente também observa aqui uma saída USB e também uma tomada 12 volts para você poder fazer o carregamento aí de smartphones. E por fim, eu vou destacar aqui a alça de segurança no teto, inclusive com um ganchinho aqui bastante útil para quando você quer pendurar aqui eventualmente um cabide ou alguma coisa desse tipo. O senão aqui mesmo fica por conta do espaço, que é um pouco limitado, e aí a falta de uma saída de ar-condicionado aqui na parte traseira. De resto, eu posso aqui dizer que a Toro, mesmo sendo uma picape intermediária, ela consegue ser às vezes mais confortável do que algumas picapes médias aí do segmento brasileiro. Antes de dirigir, nossas rápidas considerações. Sistema de chave presencial,
partida por botão. Podemos também destacar o volante multifuncional, aliás, um dos melhores do segmento, com controles tanto na parte frontal quanto na parte traseira para interação com a central multimídia. O volante também tem ajuste de altura e profundidade para você encontrar aqui a melhor posição para o motorista. O banco também tem ajustes elétricos, então ele tem o ajuste aqui do encosto, você também tem a distância, você tem a inclinação do assento e você também tem o ajuste lombar. O cinto de segurança também conta com ajuste de altura, assim você consegue uma posição bastante confortável aqui à toa. O espelho aqui dentro é autocrômico, aquela função de escurecimento automático. O parasol tem tampinha no espelho com iluminação, então isso aqui também ajuda principalmente aí o público feminino que exige muito isso. Os vidros possuem simples toque para abertura e fechamento, isso também ajuda. E aqui na porta nós também temos os ajustes dos espelhos, também com a função de rebatimento dos espelhos. Além, é claro, do trancamento elétrico das portas. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. E a gente também tem aqui uma nova central multimídia, que inclusive só encontramos na Toro. Não tem nenhum outro carro hoje da Fiat ou até mesmo da Jeep que traga essa central multimídia com essa nova tecnologia. A gente tem um vídeo no nosso canal que explica detalhadamente todas as funções dessa central que a gente fez aí com a Toro Freedom a 2020, que já também traz, aliás, todas as Toros estão trazendo, quando equipadas com a central multimídia, essa aí que é muito interessante, vale a pena conferir lá. Hora da nossa manobra aqui, lembrando que a gente tem câmera de ré com linha de guia dinâmica, volante com assistência elétrica e também temos sensores de estacionamento ali na parte de trás do veículo. Já posso destacar de cara que a Toro usa um espaço bem grande para fazer manobra, ela não tem um raio de giro ou um diâmetro de giro pequeno. A câmera de ré tem uma boa, digamos assim, qualidade de imagem, e nós também temos ali o sensor de estacionamento, como vocês estão vendo, funciona muito bem. Agora vamos para o nosso teste de tachão para ver aí como é que a Fiat Toro se comporta. Vamos lá. Vamos alinhar o carro aqui com o tachão e vamos ver como é que ela se sai. Suspensão da Fiat Toro tira de letra esse tipo de obstáculo. Aliás, ela tem essa proposta de ser um veículo utilitário para uma proposta mais off-road. Suspensão é bem macia até por conta da suspensão traseira, que é multilink independente de verdade, totalmente independente dos dois lados, e isso acrescenta conforto sem perder aí, digamos assim, funcionalidade ou resistência. Agora vamos para o nosso teste de lombada aqui a 30 por hora, que provavelmente vai ser bastante tranquilo aqui para a Fiat Toro. Vamos lá? Primeira lombada muito fácil aí a 30 por hora, não sentimos nenhuma fragilidade ou dificuldade aí do sistema de suspensão. Vamos para a segunda de novo aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ela se sai agora. Também passou numa boa, muito fácil, muito simples. A gente consegue observar um isolamento acústico bom, não é espetacular, mas ele é muito bom. Vamos ver agora no blocreto como é que ele se sai. Se mostra bom também, suspensão confortável. Terceira lombada 30 por hora, uma facilidade tremenda em superar o obstáculo. E agora vamos para a última lombada aqui a 30 por hora. Passou com muita facilidade. A gente observa aqui no desnível da rua que a suspensão é muito boa, ela é muito confortável. E isso é um diferencial da Toro em relação às outras picapes, sejam elas intermediárias ou até mesmo as médias. Ela tem uma suspensão muito boa para conforto mesmo. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, alinhando aqui o carro com a guia. E vamos virar tudo agora. Virando tudo. Olha só, pessoal. Quase todos os carros que a gente faz a manobra aqui, eles viram perto de 90 graus e alguns até mais. Essa aqui ficou bem longe de virar os 90 graus. Dá para dizer aqui que a gente está aqui com uns 75 graus. Ou seja, ela vai usar bastante espaço aqui da rua. A câmera de ré tem uma boa qualidade, ajuda bastante aí. E olha só, a gente está praticamente já na guia do outro lado da rua. A gente nem conseguiu fazer a manobra. Vocês
Vocês podem ver aqui que a gente já encostou aqui na guia desse lado e dificilmente acontece isso com qualquer veículo que a gente testa. De modo que manobrar a touro é um trabalho grande, então você vai precisar de muito espaço para manobrar a touro. O contraponto é o fato dela ter um volante bastante leve, uma boa posição de dirigir e câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro nessa versão aqui que é a Ranch. Então, desde que você tenha espaço para manobrar, você não vai ter problema, mas você vai precisar de espaço para fazer a manobra. De resto, podemos dizer que ela é uma picape muito bem adaptada para uso urbano, porque ela tem uma suspensão macia, diferente de praticamente todas as outras picapes médias, que são muito duras, muito desconfortáveis. Então aqui você tem um conforto muito bom e uma suspensão digna de picape, ótima para você encarar lombada, valeta e buraco sem ter muito problema com esses obstáculos. Agora é hora da gente dirigir aqui a Fiat Toro. Eu vou aproveitar para fazer um teste bastante compreensivo de consumo do carro. Nós estamos aqui em São Paulo, na Zona Sul, próximo ao Hotel Transamérica, e nós vamos até a cidade de Jundiaí. E eu vou aferir aí justamente como é que vai ficar o consumo. Só que antes eu vou mostrar para vocês o histórico que a gente teve aqui. Olha, a gente fez uma viagem de 313 quilômetros, onde a gente foi até o litoral e voltou, e a média acumulada foi de 12,5 km por litro. Você pode ver que a viagem levou bastante tempo, ida e volta, 6 horas, pouquinho mais que 6 horas. O que eu vou fazer agora, eu vou reiniciar aqui. Nós temos dois computadores de bordo, então vocês estão vendo que esse aqui é o B e esse é o A. Eu vou reiniciar o A para a gente ver como é que fica a nossa média de consumo até a cidade de Jundiaí, lembrando que hoje é um dia, por assim dizer, útil, e nós devemos pegar um pouquinho mais de trânsito, então a gente vai ter uma situação mais real aqui com a Fiat Toro. E nessa viagem vamos aproveitar para dizer um pouco como é o dirigir essa Toro diesel na estrada. Ela tem um câmbio automático muito bom, um motor turbo diesel bem interessante, e a gente quer conferir na prática como é que fica tudo isso. Uma das coisas muito legais da Fiat Toro, e isso às vezes nem sempre é ressaltado, é a qualidade da suspensão desse veículo. A Toro é uma picape intermediária, portanto ela não é uma picape média, como a gente vê aí na maioria das vezes concorrentes como S10, Ford Ranger, Toyota Hilux e outras. E justamente por ela ser uma picape intermediária, ela tem uma plataforma derivada aí, vamos dizer assim, dos SUVs compactos e médios da Jeep, que é, respectivamente, o Renegade e o Compass. Esses veículos, por serem SUVs, eles têm uma suspensão traseira totalmente independente, diferente da maioria das picapes que tem lá um eixo rígido de uma ponta a outra. Dessa forma, quando você está andando aqui em situações como exatamente essa que eu estou, que é na Marginal Pinheiros em São Paulo, onde o piso, vamos dizer assim, não é muito nivelado, você tem vários desníveis, calombos e tudo mais, você percebe a qualidade de conforto que você tem na Fiat Toro, porque essa suspensão independente derivada aí de um SUV, totalmente independente na traseira e uma independente também na frente do tipo McPherson, consegue te dar um conforto de automóvel. E isso é muito legal nesse tipo de piso ruim. Outra coisa legal da Toro é que ela também, por ter esta plataforma derivada aí dos SUVs, ela também tem uma posição de dirigir muito mais agradável que a maioria das picapes. Ela não é montada uma cabine sobre um chassi como acontece. Dessa forma você consegue aproveitar melhor o espaço interno. Então o conforto é indiscutivelmente muito superior na Fiat Toro quando você compara com qualquer outra picape do segmento, seja ela intermediária ou até mesmo as picapes médias. Outro destaque que a gente não pode deixar de citar na Fiat Toro é a dirigibilidade nessa situação que eu vou chamar aqui de semi-urbana. Obviamente nós estamos dentro da cidade, na Marginal, mas estamos aí numa velocidade de 60 km por hora. Oxe, a Marginal incrivelmente não está com trânsito. E essa condição de uso da Toro é especialmente interessante porque a Toro, nessa versão aqui, ela vem com o motor turbo diesel e a transmissão automática de 9 marchas. Essa transmissão ela é muito legal porque como você tem sempre uma relação bastante favorável, o que você consegue? Sempre rotações bem baixas. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora um pouquinho mais de 60 km por hora. Vocês podem ver que o giro ali está alguma coisa na casa de 1750 rotações. Isso não só ajuda a economizar combustível, mas também proporciona menos vibração no carro e menos ruído do motor diesel aqui dentro. Eu não vou dizer que o isolamento da Toro é ruim. O isolamento da Toro é bom.
Só que todo motor diesel, ele acaba tendo um pouco mais de vibração e ruído. Então, quando você tem a rotação mais baixa, isso fica bem mais confortável. E de toda forma, esse câmbio automático de 9 marchas, mesmo quando você reduz a velocidade, que é o que aconteceu agora, ele rapidamente já troca para a marcha superior. Dessa forma, você tem sempre uma rotação bastante baixa e isso é mais conforto para dirigir, uma vez que um motor turbo diesel ele já tem um torque muito bom em baixa rotação. Então você precisa pisar muito pouco para você ter o desenvolvimento do veículo. Tudo isso vira uma coisa muito importante para o motorista, que é conforto durante a condução. Equipamento que faz bastante diferença aqui em São Paulo é o controle de cruzeiro desse carro. A gente sabe que na estrada ele mantém a velocidade constante. Só que além do controle de cruzeiro, nós temos o limitador de velocidade. Inclusive, eu já acionei ele. Você tem um botão aqui do lado direito do volante que você pode desativar e ativar. E você tá ali uma velocidade de 70 km por hora. A gente sabe que a marginal aqui em São Paulo tem vários trechos diferentes. Aqui onde nós estamos é 90, mas eu vou setar em 70. Olha só, eu vou acelerar o carro. E agora que ele chegou na velocidade de 70, ele, mesmo eu acelerando, ele não passa da velocidade. Isso é bastante útil em vias como essa que tem velocidade controlada, e aí você não tem a surpresa de chegar com uma multa de excesso de velocidade por uma eventual distração. Agora a gente terminou o trecho aqui de Marginal em São Paulo. Evidentemente que pegamos um dia muito atípico de final de ano, onde praticamente não houve trânsito. De toda forma, vamos conferir como é que ficou a média. E já aproveitando, demonstrar para vocês aqui esse completo computador de bordo que a Toro tem. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, pressão dos pneus, tempo de horas do motor. Aqui nós temos a temperatura do óleo, temperatura da transmissão, e ainda temos aqui a informação que falta para revisão e até mesmo o voltímetro da bateria. Mais uma posição para baixo, a gente chega aqui no computador de bordo e olha só, a média até agora de 15,6 km por litro. A gente percorreu aí um trecho pequeno de 22 km, quase 23, levamos 23 minutos. Como eu disse, praticamente sem trânsito. Agora começa o trecho da rodovia, que a velocidade máxima sobe para 120 km por hora. E vamos continuar fazendo a aferição aqui da média de consumo da Toro, agora na estrada. Aqui na estrada a gente vê que esse conjunto de suspensão mais o powertrain da Toro é muito eficiente e muito confortável de ser dirigido também. Diria até mais gostoso aqui na estrada do que o que aconteceu dentro da cidade. E vou aproveitar também para falar da velocidade em função de rotação. Olha só, estamos em 9ª marcha. Vou acertar aqui para 100 km por hora e a velocidade, o giro ali, pessoal, pouquinho mais que 1.500 giros, o que é uma rotação bastante baixa. Agora eu vou acelerar aqui para 120, vocês podem ver que ele já reduziu ali automaticamente para a 8ª marcha para dar um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas o que acaba acontecendo aqui? Nós estamos com o limitador de velocidade ativado, então quando chegar a 120 ele vai parar de acelerar, que é exatamente o que aconteceu agora. E a gente vê ali a rotação em 9ª marcha de menos que 2.000 giros. Isso é excepcional para conforto e economia de combustível. Vamos ver a parcial de consumo. Saímos da Bandeirantes, entramos na Anhanguera, a velocidade cai de 120 para 100 km por hora, a velocidade máxima. Vamos ver como é que ficou a média até agora. Acessando aqui o computador de bordo, olha só, 15,2 km por litro, que continua sendo um número muito interessante. Rodamos ali pouco mais que 58 km, 45 minutos de viagem. Quando a gente olha o histórico acumulado, já da outra viagem que a gente fez, 12,9. Como a gente está vendo aqui, nós estamos numa situação melhor de consumo. Mas chegando lá em Jundiaí, vamos conferir pela última vez para ver como é que fica esta medição real de consumo. Lembrando, ar-condicionado ligado aqui na picape. Estamos concluindo aqui a nossa viagem, já chegamos aqui na cidade de Jundiaí e olha a nossa média, 15,5 km por litro, quase 52 minutos de viagem, 66,3 km. Média muito boa. A média histórica acumulada, 12,9 km por litro. Evidentemente que hoje a gente pegou um trânsito muito diferente do que normalmente acontece, principalmente no que diz respeito à Marginal Pinheiros, né, e um pedacinho da Tietê lá em São Paulo. Então o trânsito estava bastante favorável e isso fez com que a gente pegasse aí uma
condição bastante favorável de consumo da picape. Mas quando a gente olha aí o histórico de consumo dela, a gente percebe que a Toro é bastante eficiente com esse conjunto aqui do motor 2.0 turbo diesel e a transmissão automática de 9 marchas, estando aí entre as mais econômicas do segmento, mesmo quando você compara aí também com as picapes médias. E isso é uma grande vantagem para quem vai fazer um uso talvez mais leve da picape, um uso mais urbano, vai fazer todo sentido, porque você vai ter uma picape mais confortável, mais gostosa de dirigir na cidade, com uma resposta bem interessante e ainda assim com um consumo de combustível muito bom. A Fiat Toro Ranch é uma picape interessante. Agora, o problema dela é sobretudo a questão do preço, porque a Fiat insiste em posicionar comercialmente esta picape, que é uma picape intermediária, junto com as picapes médias que nós temos no mercado brasileiro. É bem verdade que a Toro tem atributos muito legais. Ela é extremamente confortável para você dirigir na cidade, tem um powertrain eficiente no que diz respeito tanto à performance quanto ao consumo, e ela tem algumas coisas interessantes, como uma central multimídia avançada também, e um bom pacote de equipamentos. A Toro fala que a capacidade de carga dela é de 1.000 quilos, mas ela não é uma picape média, ela é uma picape intermediária. E ainda assim, a Fiat cobra nessa versão aqui R$ 162.990, o que não é um preço definitivamente acessível. Mas, se você é aquele cliente que valoriza conforto e performance e quer um carro para todas as situações, principalmente as urbanas, você pode encontrar aqui na Fiat Toro uma opção muito interessante. E essa versão Ranch acaba tendo aí alguns apetrechos visuais que deixam ela mais, vamos dizer assim, country, um pouco mais sertaneja, por assim dizer, com esse visual mais arrojado. Pessoal, e se você gostou aqui da Toro Ranch, quer fazer um excelente negócio, muito simples, deixa o comentário aí embaixo do vídeo que nós colocamos você em contato com a concessionária que vai te fazer o melhor negócio aqui na nossa região no interior do estado de São Paulo. E se você gostou daqui do nosso vídeo, por favor, deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, por favor, faça isso. Afinal de contas, essas matérias bem detalhadas, só aqui comigo, Jorge Augusto, no nosso canal do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.